O folclore japonês é repleto de lendas sobre yokais, demônios e maldições que atravessaram os séculos. Mas se eu te dissesse que uma das histórias de terror mais complexas, sombrias e assustadoras dos últimos tempos não nasceu em um livro ou um filme de cinema, mas sim dentro do Roblox. Hoje, nós vamos mergulhar na lore completa e perturbadora do capítulo 1, no caso do livro 1, de The Mimic, O Controle. Uma história que começa no ano de 1621. Mas bem, se você quer ver essa história, fica aqui comigo, que a gente vai ver tudo certinho agora. Pois bem, meu nome é Ravi, curte de se inscrever no canal, que eu vou trazer mais vídeos desse tipo. Esse vídeo aqui é um teste de histórias contadas. Mas bem, eu não vou me estender muito, no final eu falo com vocês. Por agora, fiquem com a história. A nossa história começa nos dias de hoje, em uma escola abandonada onde o tecido da realidade foi completamente rasgado, onde as lendas antigas e histórias macabras seguem unidas. Prepare-se para entender como o sacrifício de um pai condenou gerações inteiras, transformando uma linhagem de sangue em marionetes de uma força muito maligna e incontrolável. Algo que ninguém é capaz de entender até hoje. Para entender o terror que aconteceu nos dias atuais, precisamos voltar para o ano de 1621. A terra tremia, os oceanos queimavam. 4 bestas antigas e divinas desceram ao mundo para trazer caos absoluto. Entre elas, a mais perigosa de todas sendo a besta do controle. Apenas um humano teve coragem de se erguer contra essas divindades: Kuzon Masashige, o samurai mais habilidoso de sua era. Ele lutou por diversos dias, mas percebeu que a força humana tinha um limite. Desesperado para salvar o mundo e proteger sua família, Kuzon fez o impensável. Ele viajou até o submundo e fez um pacto com um deus maligno, para obter o poder necessário para selar a fera. Para obter todo o poder necessário para selar as 4 feras. Mas tudo tem um preço, né? Principalmente sendo um deus maligno. E esse preço foi o mais cruel possível. Kuzon foi enganado pela besta do controle. Ele conseguiu selar as criaturas, mas viu sua filha, Hirose Mashige, desaparecer diante de seus olhos. Ambos se tornaram escravos da bruxa naquele dia. Toda a árvore genealógica da família Masashige foi marcada por uma maldição de sangue que duraria muitos séculos. Apenas 19 anos se passaram e agora, em 1640, conhecemos a pequena Hiashi Masashige, uma garota de 8 anos que vivia isolada com a sua mãe Futaba, em uma vila que as rejeitava. Hiashi era solitária, até o dia que sua mãe encontrou uma boneca misteriosa em uma floresta de sakuras e a deu de presente para sua filha. Hiashi batizou a boneca Chako, mas o que ninguém sabia é que aquela boneca carregava um espírito corrompido de Hirose, a filha do samurai Kuzon. Manipulada pelas sombras através da boneca, Hiashi sofre um acidente misterioso e cai em uma caverna profunda. Lá dentro estava a árvore onde a besta do controle estava selada. Enganada e inocente, a garotinha quebra o selo. A besta é finalmente liberada depois de 19 anos. De forma trágica, consome a vida de Hiashi, transformando-a em sua primeira grande marionete de yokai. A mãe de Hiashi, tomada pelo desespero e pela culpa, tenta um novo pacto para salvar a mente da filha, mas é também enganada mais uma vez, tendo sua alma dividida em 2, dando origem ao monstro que conhecemos como The Witch Trios. Como vocês podem ver, essa história já começa com 2 pessoas sendo tragicamente enganadas. É uma história triste, começando de uma maneira muito trágica e melancólica, mas uma história que trata sobre a enganação e sobre a inocência, de pessoas que tentaram negociar com o demônio. Não vou tentar defender. Vamos só focar aqui na história. É uma história bem trágica, triste. Damos um salto agora de 250 anos na linha do tempo. A maldição continua caçando qualquer um que tenha o sangue massa. Eu vou falar massa para ficar mais fácil pra gente se orientar. Ou qualquer ligação com eles. Depois disso, a gente vai dar um salto de 250 anos nessa linha aqui. A maldição continua caçando qualquer um com o sangue massa, ou qualquer um que tenha ligação com esse sangue também. Em 1820, conhecemos a Megumi Massa. Eu vou chamar de Massa agora pra gente conseguir se orientar melhor. Uma serva do Palácio Imperial. Ela adota uma garotinha órfã chamada Kuriko, que sofria de uma deficiência física que impedia de andar.
A Megumi cuidava dela com todo o amor e carinho do mundo, mas a realeza do castelo começou a usar ela como escrava. Desesperada e doente com medo de deixar a Kuriko sozinha no mundo, Megumi encontra um antigo livro chamado A Garota e a Bruxa. Sabemos o que vai vir aqui. O livro continha um ritual para invocar a bruxa do controle. Megumi sacrifica sua alma, engolindo uma borboleta corrompida. E qual seria o resultado disso será? Seu pescoço estica de uma forma grotesca, transformando-a em um monstro que devora qualquer um que entra na biblioteca. Anos depois, a pequena Kuriko sai para procurar a mãe. Encontra a mesma entidade também amaldiçoada no Hotel Cônico. Mas a crueldade da bruxa não parou por aí. Em 1892, uns aninhos depois, um homem chamado Kaito encontra uma bela mulher com um vestido escuro caída na beira do rio. Sendo um bom homem, ele ajuda ela, como qualquer bom samaritano faria. Como agradecimento, a mulher lhe dá um biwa, um instrumento musical tradicional japonês. O Kaito leva esse presente e ensina sua filha, a Biwaki, a tocar. Aquela mulher era a própria bruxa. O instrumento estava amaldiçoado. Em poucos dias, a música do biwa consome a vida de Kaito, de Biwaki e de sua irmã mais velha, Mihari. A família inteira é arrastada para o mundo distorcido da entidade. E isso por quê? Por apenas pura maldade. Aqui vemos que essa entidade não tá nem aí pra justiça, nem nenhuma baboseira dessa. A entidade só quer a ruindade, e nada mais além disso. Uma entidade ruim, por natureza ruim. Chegamos agora finalmente em 2021. O pesadelo agora está nos anos modernos. Finalmente chegamos na nossa era. O nosso protagonista é o Yasuo Masa, um jovem de 20 anos que não fazia a menor ideia do passado sombrio que ele está passando. O passado sombrio de todos os seus antepassados. No meio da noite, o Yasuo recebe uma ligação dos seus amigos, pedindo para se encontrarem na antiga escola deles, a escola La Quinta. Ao chegar, o cenário é de puro terror. Não há nenhum sinal dos amigos, apenas pegadas e sangue no chão que levam ao altar de ritual. Isso é onde a gente se encontra atualmente no capítulo 1 do jogo. Como vocês todos sabem, de repente o paranormal colide com a realidade. O tecido do mundo se rompe e Yasuo dá de cara com aquela mulher gigante, bizarra, vestindo um chapéu rosa. E aquela era a pequena Hiashi de 1640. Agora transformada em uma criatura de 8 pés de altura que caça sem piedade em todos os corredores dessa escola. O Yasuo é arrastado para a realidade falsa, um limbo criado pela bruxa. Enquanto tenta sobreviver, ele é guiado por misteriosas borboletas azuis, que são espíritos de pessoas que a bruxa capturou, tentando ajudar ele a sair dessa para uma melhor. Nesse labirinto interdimensional, Yasuo é obrigado a enfrentar o fantasma de cada um dos seus ancestrais. Ele foge do pescoço longo da Megumi, sobrevive aos sons perturbadores do biwa do Biwaki, e para seu maior choque, ele descobre que seus próprios pais, Dako e Keiko, foram atraídos até ali antes dele e transformados em monstros pela bruxa. Imagina o choque que esse cara tá passando, pessoal. Até agora ele era uma pessoa normal, uma pessoa completamente comum, e tá tendo que passar por essas coisas horríveis agora, descobrindo que todos seus ancestrais e até seu pai e sua mãe foram atraídos pra essa maldição e pra essa merda. Quando tudo parecia perdido, o Yasuo estava prestes a se tornar mais uma marionete na coleção da bruxa. O espírito do lendário samurai, o Kuzon, que a gente já conheceu ali em cima, aparece no limbo. Kuzon revela a verdade. A única forma de acabar com a maldição de séculos é destruindo a própria essência da bruxa do controle, utilizando a espada abençoada, a mesma arma que iniciou tudo no Japão feudal. Yasuo empunha a lâmina e avança para o coração do pesadelo. A bruxa assume sua forma mais grotesca, a Saigomo, uma criatura gigantesca com traços de aranha e centopeia que emana ódio puro e unicamente raiva. A batalha é brutal, mas Yasuo, carregando o peso e sofrimento de várias gerações da família Masashiki, se lembrando de todos, se lembrando do pescador e suas 2 filhas, da mãe e da boneca, dos seus pais, da família, de todos que já passaram por essa história. Cheio de emoção e com muita determinação, ele avança e corta a cabeça da bruxa. A cabeça da bruxa cai, trazendo um fim para esse inferno.
Finalmente, as almas podem descansar em paz. Finalmente, centenas e centenas de gerações podem descansar em paz. Yasuo abre os olhos e chega em casa. E lá, ele encontra seus 2 pais. Bom, pessoal, o que eu tenho a dizer sobre a experiência minha com esse jogo é que o jogo não é muito condizente com a história é muito bonita, o jogo é bem meme, mas o jogo é muito divertido pra se jogar com amigos, tá? Eu, infelizmente, perdi a gravação de muita coisa porque o áudio tava bugado, mas o que eu consegui salvar que ficou engraçado, eu coloquei nesse finalzinho aqui. É uma homenagem a todo mundo que tava comigo nessa aventura. Então, não tem muito a ver com o vídeo, mas é mais um momentos engraçados nossos jogando. Se você tem alguém pra jogar, jogue. Se você não tem, entra aqui no meu servidor, porque sempre vai ter pessoa pra jogar com você. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com esse momentinho final. Se você quer Robux barato, também aprecia o final do vídeo aí, que vai ter um anúncio bem legal. Deixa ficar também tem. Então, fica nesse finalzinho que é muito importante pra mim e me ajuda demais como youtuber. Um agradecimento especial ao Coro, a Bambi, ao Cross e ao STT, que jogaram o jogo comigo, que foi muito divertido. E eu só tenho a agradecer a vocês. Um beijo, foi maravilhoso jogar com vocês. Vai. Bora. Pode ir. Vai. Olhando pra frente, ok? Aqui. Eu vou olhando pra frente. Vai pra minha esquerda aqui. Pra minha esquerda. Aí se mexeu. Você me beitou, seu filho da puta. Passando. Tô Desgraçado. te esperando. Ah, o jogo se carregou agora. Porra. A Bambi já tá zerando o jogo aqui enquanto você carregou. Bora, pô. Carregou no susto já. É, agora é o PVP sincero. Agora, pra ser sincero, até o fim do capítulo agora? Não, a gente vai fazer as missões e quando a gente tá fazendo missões, a gente bate nela. Vai aparecer uma barra de vida. Vocês estão prontos pra acabar com uma véia no soco? Tá pronto, Coro? Daí eu por aqui atrás. Estamos, capitão. Não ouvi direito. A gente vai achar uns ovos delas. Coro e STT, matem a Sama ou estão despedidos. Deixa, não tá. Vamos contar. Coro, imagina se a gente matar ela e a gente demitido. Seria cool. Nossa, ela pulou. Ai, caralho. Sobra nada pro Beta. Cara, se a gente morrer, o Ravi vai. Calma, A gente morreu, vai ficar uma fera lendária. a gente vai ser suspendido. Ai, meu Deus, Cura. vou morrer. Tem como se curar, tá? Como se cura? Vai ter umas borboletas pelo mapa. Mano, o do Ravi é mó bonitão e o meu é mó feião, mano. São 3. Agora o do Ravi assim, 4K. O seu 2 pixels, o meu 4K Ultra HD. Opa, muita calma, seu vídeo já vai voltar, tá legal? Tá vendo isso aqui? 99 Robux por 100 Trait Rerolls e 100 memórias shards. Isso aqui é muito bom, tá legal? Eu já vou pegar vou pegar minha outra conta que tem Robux pra conseguir comprar. Isso aqui tá muito barato, tá bom, gente? 100 Robux por 100 Trait por 100 Robux é muito barato. E como você pode comprar isso mais barato, vem aqui que eu vou te ensinar. Você quer comprar Robux, passes, tudo isso no precinho, principalmente Robux. É aqui na Robux Barato, tá legal? É muito confiável, tem mais de 100 mil membros e é muito boa, tá legal? Funciona muito simples, você vai vir aqui no Compre Aqui, vai escolher o que você quer, por exemplo, Robux, canal sendo criado, ir pro carrinho, e aqui você pode iniciar sua compra. Você coloca a quantia de Robux desejadas, até 50 mil, insere seu nome de usuário e o melhor de tudo, quanto mais você compra, você consegue mais descontos, tá legal? Ó? Desconto por cargo, que vai até 35%. Ou seja, é a melhor loja de todas, pessoal. E ainda por cima é tudo muito fácil, tudo muito confiável. Avaliações, olha o tanto de avaliação, gente. Eles entregam muito, entregam com confiança, entregam com qualidade. Então, tem meu selo aprovação, tá legal?
é a melhor loja de Robux de todas e o preço muito em conta, ficando mais em conta quanto mais você compra. Então corre, que tá aqui no link da descrição, tá no comentário fixado e não perde, porque isso aqui é demais, é a melhor loja de todas. Robux barato. Um forte abraço pra todo mundo aí, porque essa loja é 10. Eu tô preparando um Last Dance pro Nubel Pro. E eu já tô com mais de 40 mil moedas Spring. Só fazendo isso aqui, olha. Sem minha placa de vídeo torrar, sem ter problema na nuvem, sem nada. Só deixando aí. Eu deixo 24 horas, venho confirmar, boto de novo e eu tô fazendo só isso. E já tô com mais de 30 milhões de moedas Spring, tá legal? Você quer saber como? Vem aqui que eu ensino você. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você tá cansado de sofrer pra ficar farmando, de ter que deixar seu PC ligado dia e noite pra você torrar ele, queimar ele e deixar que nem eu tô aqui no Anime Vanguards? Claro, no seu respectivo jogo, o jogo que você quiser, que eu posso trazer aqui ensinando. Aí é ficar na nuvem pra você poder fazer outras coisas, poder mexer em outras coisas, poder jogar outro jogo do Roblox. Poder jogar outras coisas, conversar no WhatsApp, fazer o que for. Seja no seu PC ou qualquer outro lugar. E no PC mais ainda, para não queimar sua placa de vídeo. Eu trago a solução para vocês por um preço muito barato. Uma placa de vídeo barata hoje não sai menos que R$1.000. Isso é fato. E esses jogos do Roblox rodando, como por exemplo aqui tá por 13 horas, quase 14, já ficou até 48, é um problema drástico para essas placas de vídeo. Então eu trago a VS Phone como solução para vocês, tá legal? Aqui tem na descrição o meu link, que você consegue 4 horas grátis e mais uma baita promoçãozinha. É só você vir aqui da Seeking Up Google, vai logar aqui, você clica para baixar, aqui ó, dá pra ver que tem bastante oferta, todas muito confiáveis, tá legal? Vai ter aqui a opção para baixar, aqui a opção de entrar em contato com o suporte, mas enfim. Aqui tem várias opções diversas para você poder baixar, dá para você ficar olhando o que está acontecendo no seu telemóvel. E a melhor parte de todas, olhem os valores. Lojas rivais aí, tá saindo 600, 700 reais o ano. Aqui tá 331, tá legal? Olha isso aqui. Lembra de colocar o IP no Brasil, lembrete bom. Brasil ou Estados Unidos, tá? Que nenhum dos dois é ditadura ainda. Mas bem... 365 dias por 90 centavos o dia. Um dia por R$5 pra você testar. 3 dias por 16 centavos. E lembrete que vocês estão ganhando bônus de dias quando vocês compram. 30 dias por R$1 o dia. Gente, isso aqui tá muito barato. Isso aqui tá muito barato, tá legal? VS Phone é a melhor parceira da sua placa de vídeo. A melhor parceira de você não ter que fazer isso aqui que eu tô fazendo, olha. Eu tô fazendo porque eu tô fazendo do Nubel Pro. Mas se eu pudesse, eu deixaria ficar na VS Phone rodando um dia inteiro FK e que se exploda. Enfim. Mas aqui é a melhor amiga do homem que joga Roblox da VS Phone, tá legal? O link tá aqui na descrição, corre entrar. Se você tiver qualquer problema, pode entrar no meu Discord e me mandar uma mensagem no privado que eu vou atender a todo momento, toda hora do dia, tá legal? E todo mundo que comprou a VS Phone elogiou muito.